Olá, pessoal. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Pode Florescer. Sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz em saber que você está aí de olho em tudo que está acontecendo por aqui. Hoje a gente está aqui com uma mulher maravilhosa, Michele Combat. Vamos bater um papo sobre vendas. Michele é minha patrocinadora aqui no Pode Florescer. Vocês já conhecem, porque eu falo dela aqui toda semana. Hoje vocês vão conhecer o rostinho dela. Não é ao vivo, né, Michele? Porque a gente está aí pela tela, mas vocês vão poder interagir, vão poder conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Daqui a pouco ela vai se apresentar melhor. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Não perca nada, ativa lá o sininho para o YouTube te avisar dos vídeos novos. Fica por aqui com a gente, ok? Agora a gente vai passar por um momento que é muito importante, Michele, que é o momento de agradecimento aos nossos patrocinadores, parceiros. Eu costumo dizer que a quem honra, honra. Então, esse é um momento muito importante. Eu fico feliz e grata em passar por esse momento. Aqui a gente tem o Estúdio Realize, que é o estúdio que vocês já conhecem. Toda quinzena eu estou aqui gravando. Um estúdio com profissionais de excelência, com equipamentos de excelência. Então, aquele projeto digital que você está com ele aí na gaveta, coloca isso para rodar. Procura o Estúdio Realize, tem ali o Instagram deles, o WhatsApp. Só fazer contato e agendar um horário. Michele Combat. Michele é especialista em vendas, especialmente vendas pelo WhatsApp. Michele é minha parceira lá no projeto Florescer, que é um projeto que vocês conhecem. É um projeto que vocês conhecem, né? Já falei sobre ele aqui. Algumas convidadas já vieram para contar um pouco da experiência delas com o Florescer. Michele dá aula lá no projeto, dá uma aula de 2 dias, né, Michele? Para preparar as meninas para o momento das vendas. É inclusive o tema do nosso encontro hoje. Se você tem uma empresa e precisa treinar a sua equipe, contrate Michele, você vai ficar muito bem assistido. Tem ali os contatos dela, WhatsApp. Procura ela lá que vocês vão achar no Instagram, ok? Travasso Doces Artesanais. Vocês conhecem Paloma, né? A autora desta maravilha que está aqui em cima da mesa. No final da gravação, vocês não vão ver, mas a gente vai se deliciar com essa torta maravilhosa. Essa massa de hoje, ela é uma massa branca, amanteigada. O recheio, em sua homenagem, ela me disse, é de brigadeiro 70% cacau. Tem uma ganache de chocolate nobre, um recheio de chocolate, aí também um creme de chocolate. Deve estar uma loucura isso, né? Com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que está o sabor dessa torta maravilhosa. Se você tem alguma celebração, convide a Travasso para estar à mesa com você. Você não vai se arrepender. Tem ali o Instagram dela, o WhatsApp, só fazer contato. A Dirija Segura, gente, é uma empresa de treinamento para pessoas habilitadas. Aquela pessoa que você conhece, que tem habilitação, mas não dirige com autonomia e segurança, é só passar o nosso contato para ela. Se você é essa pessoa, chama a gente vai te orientar. Tem ali também o WhatsApp, o Instagram, só fazer contato. Às vezes você está com esse projeto aí engavetado há tanto tempo, quem sabe agora não é o momento de você colocar esse projeto em prática. Só fazer contato, ok? Muito bem, Michele. A gente vai bater aquele papo sobre vendas. A gente já fala muito sobre isso, né? Nos nossos encontros, nas aulas lá do Florescer, nos nossos encontros do Cultivar. Hoje você está aqui para compartilhar com as pessoas que estão em casa sobre esse tema que é tão importante num negócio. Sem vendas, um negócio não acontece, né? Mas eu percebo que existe muita resistência. E tem muitos mitos também, né? Eu queria até que a gente começasse falando um pouco sobre isso, sobre os mitos em venda, porque às vezes a pessoa acha que isso é um dom, que alguém já nasce sabendo vender. Não é bem por aí, Michele? Isso é verdade ou é mito? Não, é mito. É mito, né? Ninguém nasce sabendo vender.
que acontece é que algumas pessoas são extrovertidas e outras são introvertidas. Então, eu costumo falar para todo mundo que no processo de vendas não são só vitórias. E eu sou muito extrovertida. E eu perdi muita venda porque eu não sabia fechar. Então, não existe vendedor que leva jeito. Existe vendedor bem treinado. Excelente. São técnicas, são formas de abordagem. Tudo isso vai fazer diferença na hora de apresentar e de fechar a venda do seu produto. Com certeza. A timidez, então, não é um impedimento. Não, desde não que é. a pessoa esteja preparada, né? Ela sabendo como se posicionar, ela vai conseguir fechar a venda como qualquer outra pessoa. Sim. Eu tenho aqui algumas perguntas que alguns alunos do Florescer, alguns seguidores lá do Instagram do podcast, do Instagram do Pode Florescer deixaram. Essa aqui, por exemplo, ó. É possível vender bem sendo tímida? Ah, tá, essa você acabou de responder. É possível Isso. vender bem sendo tímida e introspectiva? Você já respondeu. Que é possível desde que treine, né? Uhum. Venda é dom. Você também já respondeu que não, precisa de preparo. Posso ser empreendedora sem entender de vendas? Não. Não, né? Não, porque primeiro que o que eu vejo, Andréia, são muitas mulheres, principalmente empreendendo, e elas começam fazendo coisas incríveis. E a gente tem uma cultura de que assim, nossa, agora eu comecei a fazer, a venda vem. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Sim. Eu encomendei uma torta alguns anos atrás. E aí, na hora da entrega, a pessoa... Eu nunca tinha visto a moça. E quando ela me entregou, ela falou assim... Você me marca no Instagram? Aí eu falei, eu não sou muito de Instagram e tal, mas eu marco, pode deixar. Ela falou, não, porque no curso que eu fiz, falaram que se a pessoa marcar a gente no Instagram, a gente vende. Aí eu já dei aquela olhada assim, oi? Como assim? Falei, não, tudo bem, eu não tinha tempo, né, nem para discutir, na época eu também não dava aula ainda. E muitas têm esse pensamento de que o Instagram, ele vai trazer as vendas e vai... Nossa, como a gente sempre diz, o Instagram, ele é uma prova social. Mas a venda, primeiro, ela requer que você tenha um bom produto, Sim. que você saiba qual é o seu nicho e como você vai encontrar, onde você vai encontrar esse nicho, essas pessoas que fazem parte do seu público-alvo. Sim. Então, se você empreende e não conhece esse caminho, você vai sair se atropelando, você vai fazer mais quantidade do que você consegue vender, ou você vai fazer menos quantidade do que o lugar que você pode absorver, e aí como é que fica? Pois é. O Instagram, ele até é uma ferramenta de disseminação, mas do que você está fazendo, né? Não dá para jogar uma imagem lá, um vídeo e achar que o Instagram vai vender para você. Sim. Se você faz um trabalho de consistência, né, no Instagram, é atuante, entrega valor, né, agrega valor à vida das pessoas, Sim. isso pode ajudar. Mas, claro que não vai fazer o nosso trabalho, né? Existe mesmo essa crença. Hoje são 25 milhões de brasileiros tentando ganhar dinheiro com o Instagram. Então, para ser relevante, tem que ser uma coisa assim que viralize, aquelas coisas loucas que a gente vê por aí, que às vezes acontece um desastre e a pessoa viralizou ali no meio do desastre. Mas nós que somos pequenas empreendedoras, a gente precisa começar mostrando que nós somos reais. Os golpes estão aí. São pessoas que cobram e não entregam, são pessoas que mostram uma coisa de outra pessoa e não entregam o que aquele cliente encomendou. Então, tem todo um processo para você aparecer e para você também entregar o que você promete. Aí o cara tem que ver você fazendo. Sim, para gerar conexão, confiabilidade, né? Sim. Gerar aquela confiança mesmo em quem está lá em casa assistindo e vendo você ali todos os dias, nos processos. E desejando o teu produto, Sim. independente de qual seja. Excelente. Eu acho que a questão da mentalidade
do empreendedor, ela é muito fundamental, né? Às vezes a gente esbarra em muitas crenças limitantes. Essa crença, por exemplo, ela é limitante. Acreditar que colocar uma foto lá no Instagram de um produto vai resolver a tua vida. Não vai. A gente vai se frustrar e a coisa não vai acontecer. Então, em relação à mentalidade do empreendedor, se você tivesse aquele poder mágico de uma varinha mágica mudar alguma coisa ali na mentalidade da mulher empreendedora, o que você mudaria? O que você acha que é fundamental? A busca pelo conhecimento, as atualizações em todas as áreas. Muito legal. Estar com outras mulheres, ouvir outras histórias, ouvir como elas receberam tantos nãos. Desculpa. Nada. Vivenciar o que as outras vivenciam. Porque aí você vai entender que a sua dor também é a dor da outra. Mesmo que você venda essa torta maravilhosa e a outra venda camisas. Ou que você faça bijuteria. As dores geralmente são as mesmas. Sim. Então, assim, não ache que você sabe tudo, porque a gente não sabe. E todo dia surgem novas técnicas, novas informações e por aí vai. É verdade. Essa coisa da ambiência é muito importante, né? A gente está no meio de pessoas que sabem mais que a gente, pessoas que pensam diferente da gente, como isso abre a visão, atina a gente para algo que a gente nem estava vendo ainda, né? Nem estava pensando sobre aquilo. E esse contato com o diferente acaba agregando valor ao nosso negócio. Sim, né? Com certeza. Você vai vendo a experiência do outro, o que ele acertou, o que ele errou. Muito importante estar em novos ambientes. Ouvindo ideias diferentes, né? Sim. Eu lembrei de algo que eu ensino lá no Florescer, que não fui eu que criei, obviamente, mas eu replico lá. Que o que encabeça esse ciclo de desenvolvimento no empreendedorismo é a ambiência. E para quê que a gente procura novos ambientes? Para fazer novas conexões, conhecer novas pessoas. E aí, a partir disso, você vai ter novas ideias, claro, porque você vai estar lidando ali com pessoas que pensam diferente de você. Novas ideias virão fatalmente e depois, com novas ideias, você tem novas ações, novas atitudes, para no final você ter novos resultados. É um ciclo mesmo. E é um caminho sem volta, porque ele é bom demais. Sim. Você começa a ver o seu trabalho fluindo, você começa a estar com outras pessoas, e isso vai te trazendo cada vez mais vontade de participar, de saber, de ouvir. Gente, o que o povo está falando, o que está acontecendo, como é que a gente pode melhorar isso? E isso vai virando uma ferramenta assim, de empoderamento feminino. Você estar ali... dona de si, sabendo o que você está fazendo. Então, mexe com todas as áreas da vida. A gente fica mais bonita, a gente fica mais arrumada, a gente fica mais feliz, porque estamos juntas. Muito bom. Com relação às objeções, Michele, porque às vezes a mulher está ali empreendendo e ela monta um plano e coloca esse plano em ação, o que não significa que ele vai trazer o resultado que ela está esperando. Muitas vezes esse resultado não vem porque ele esbarra nas objeções dos clientes e a mulher está ali despreparada, sem saber o que fazer, né? Eu queria que você desse uma palavra sobre isso, porque muitas mulheres que chegam no Florescer ou que a gente encontra, né, em outros ambientes, elas trazem essa queixa, essa dor, né? O que eu faço quando eu mando uma divulgação para uma cliente, ou estou ali no atendimento com uma cliente e ela diz que vai pensar ou que vai se preparar financeiramente para aquele momento, ou que vai conversar com alguém para tomar a decisão, ou então some. Você está ali no atendimento, de repente, a pessoa desaparece. Isso gera uma angústia grande, Sim. né? O que você dá como orientação? Primeiro, as pessoas precisam entender a diferença entre valor e preço. Preço é o quanto você cobra. Valor é o que você tem no seu produto. Vamos lá. Se você vende um produto e eu falo para você que está caro, eu não estou convencida de que ele é bom o suficiente para mim. E você precisa saber, você empreendedora, você tem que estar muito certa que o valor do que você entrega faz jus, é justo aquele preço para você poder argumentar. Opa, mas espera aí.
Nas minhas aulas, eu ensino isso, eu planejo junto com você, eu te mostro como que você vai fazer. Eu não posso baixar meu preço, porque no desespero de venda, a gente muitas vezes baixa o preço. Sim. Isso eu estou falando tanto do atendimento presencial quanto do atendimento via WhatsApp, Instagram e tudo mais. A pessoa, nossa, tá caro. Você tem que saber o valor do seu produto, o quanto que ele agrega. Sei lá, você faz um bolo desse, mas eu uso leite condensado, moça. Eu não tenho como vender mais barato. Ah, mas fulana vende melhor. A gente tem hora que dá vontade de mandar, vai comprar com a fulana. Porque, assim, eu não tenho como me diminuir para caber no bolso dela. E aí você tem outras questões. Ah, vou falar com meu marido. Cara, intervenha. Poxa, legal, você quer falar com seu marido? Posso mandar um áudio explicando para você mandar para ele? Você quer marcar uma reunião online? Eu ligo e falo com vocês dois. Perfeito. Sabe? Porque você não tem aquela coisa, estou à disposição. Não, você não está à disposição. Venda tem início, meio e fim. E aí, se ela quer falar com o marido e você, né, de repente manda um áudio, explica mais alguma coisa, então, vamos lá. Você entendeu? O que está faltando para esclarecer? Porque você vai precisar saber explicar para o seu marido. Para sua esposa, sei lá, dependendo do que você vende. E aí, você vai dar um prazo. Por quê? Nós temos prazos para vender. Nós temos prazos da torta, nós temos prazos para diminuir o estoque, nós temos prazos para fechar uma tarifa. E aí você tem que dizer para aquela pessoa, tá, então eu posso segurar esse valor para você até as 18 horas de hoje. Às 18 horas você vai estar lá para chamar. Ah, Michele, mas ela sumiu. Você vai chamar, fazer aquela... Vamos para ação, né? Oi, conseguiu falar com ele? Então, eu estou no meu último produto, eu estou no meu último momento de tarifa, foi até agora que o meu supervisor me liberou. Ok. A pessoa não te respondeu, no dia seguinte você vai mandar para ela, olha, entendo que você deve estar muito atarefada ou, né, qualquer coisa desse tipo. Você quer que eu finalize seu atendimento? Ela não vai te responder de novo. Aí você vai mandar dali a meia hora, 1 hora, 2 horas. Estou finalizando seu atendimento, mas nossa empresa está aqui para te atender. Estamos de portas abertas para te receber. Por quê? Você não pode... Uma vez eu queria comprar um colchão. Eu sempre gosto de contar história, porque a história a gente entende. A história conecta, com certeza. Queria comprar um colchão, mas eu não queria ir para a rua. Eu já sabia o colchão que eu queria. Eu queria alguém que me entregasse, aquela coisa toda. Uhum. Aí o rapaz passou. E, gente, colchão bom é colchão caro. Aí eu virei para ele e falei assim, eu vou ver e te falo. Passou um tempo e ele começou, toda semana ele falava assim, e aí, vamos comprar colchão hoje? Não. E aí? Vamos comprar o colchão hoje? E é que eu fui me irritando. Porque eu falava assim, cara, eu não vou comprar o colchão desse jeito. Quando você faz uma pergunta dessas, a resposta é não. Ou sim. E aí, num dado momento, eu bloqueei. Porque eu falei, eu não suporto ver esse cara toda semana mandando. Ele chega na segunda-feira, ele senta e fala assim, essa pessoa fez orçamento comigo, vou mandar para ela. Vai comprar o colchão hoje? Então, não. Você precisa finalizar. Até porque os preços hoje, eles variam. Independente do que você faz, a gente tem uma oscilação. Às vezes você não encontra o mesmo produto, você tem que comprar um produto melhor para não cair o valor do seu lucro. Não, o valor do que você vende. Porque se você não encontra um determinado leite condensado, por exemplo, você vai ter que usar um do mesmo nível. E às vezes você não encontra, você vai ter que pagar um pouquinho mais. E está tudo bem, porque naquele momento ali você vai arcar com esse custo. Sim. Agora, eu preciso finalizar. Porque na semana que vem o meu preço pode estar diferente. E aí você vai fazer um orçamento para torta daqui a 6 meses. Como estaremos até lá? Essa é uma grande questão. Uhum. Então, hoje, o meu preço é esse. Isso tem que ficar claro, né, para o cliente. Tudo tem que ficar claro
para o cliente. E aí eu digo que tem um passo a passo, né? Porque senão a coisa vai e você não vai vender, porque aquela pessoa não vai criar respeito. Ah, eu tenho uma promoção hoje de torta por, sei lá, R$ 10. Aí ela vem amanhã, você faz a torta R$ 10, nunca mais ela vai pagar o preço normal. Porque promoção começa e termina. Não tem conversa. Nós precisamos nos posicionar como vendedores. Deu para entender? E gera até confiabilidade, né? O cara vai saber que você tem palavra, você não estava ali enrolando, dizendo que era só até hoje para ele comprar hoje. É porque era só até hoje mesmo. Essa coisa do sim, não, não em vendas, então é fundamental. E o posicionamento. Para isso, você tem que ter muita... Vendedor tem que ter muita autoestima. A gente tem que estar muito bem. Vendedor com autoestima vende bem. Se você estiver mal com você, eu vou vender isso aí, porque ninguém vai querer comprar mesmo, já gastei, ofereci para 3, 4, ninguém quis. Não, mas se você está com autoestima, se você tem meta que você colocou para você bater, não, eu tenho que vender essa torta. Então, vou agregar aqui uma coisinha, vou fazer aqui uma promoção, porque eu preciso pagar um boleto, eu preciso comprar outro ingrediente, e aí você vai embora. Foi interessante você tocar nessa questão da autoestima, porque quando a empreendedora esbarra nessa coisa da objeção, né, o cliente disse não, ou ele disse, vou esperar, ou ele disse, não, eu vou comprar com outra pessoa, encontrei aqui uma proposta melhor, ou qualquer coisa desse tipo, se a autoestima não está legal, automaticamente a gente leva para o pessoal. A gente não consegue fazer a separação entre uma rejeição do produto ou do serviço e uma rejeição pessoal. Quando o cliente diz não para o seu produto, primeiro ele está dizendo não para ele mesmo. Sim. Pelas razões dele, né? Mas ele está dizendo não para ele. E depois para o seu produto ou para o seu serviço. E não para você. Mas se a autoestima não estiver legal, aquele sentimento que às vezes a gente tem, né, da menos-valia, de não compreender o nosso valor, né, e o valor daquilo que a gente faz, como você pontuou ainda há pouco, a gente trava nessa etapa das objeções. É muito importante olhar para si, né, Michele, para ver como é que está, como é que eu estou me vendo, como eu estou me enxergando, como eu estou enxergando o que eu faço, qual que é o valor, como eu vou convencer alguém que o que eu faço tem valor se nem eu estou convencida disso. Não, e aí, meninas, assim, aceitem o não, mas colocando, olha, eu entendo, tá tudo bem, eu só queria que ficasse muito claro para o senhor que eu trabalho com um produto tal, com um chocolate 70%, com não sei o quê. Eu tô dando um exemplo porque a gente está com essa torta aqui, não dá para parar de olhar para ela. Mas a minha farinha é uma farinha premium, então eu não consigo diminuir o valor para caber. Mas a hora que o senhor puder, volta aqui. O senhor não vai se arrepender. E muito finalizou. Bom. Porque a gente recebe... André, eu fui vendedora de porta a porta. Gente, vocês não sabem o que é isso, que é a pessoa bater com a porta fui na também. cara. Ai, gente. Com a bolsa pesada no sol quente. E não. Um monte de material. Não quero. E assim, chega uma hora que você fala assim, ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, todo mundo passa por não. E é o não que faz você crescer. Né? Que você ter força, falar assim, não, você vai ver que eu vou vender isso, vou vender aquele livro, vou fazer na próxima parada. Sim. Então, o não, ele faz parte da nossa vida de vendedor, assim, muitas vezes. O empreendedor / vendedor, né? Acho que essa é uma outra coisa que a gente precisa deixar claro aqui, porque, não sei, às vezes eu fico com a sensação que algumas pessoas têm vergonha de se reconhecerem como vendedora. Eu sou uma vendedora. Qualquer pessoa que empreende, que vende, que presta algum tipo de serviço ou que produz algum tipo de produto, é vendedor. Até se você trabalha de carteira assinada, você é vendedor, porque você está ali vendendo a sua hora. Então, todos somos vendedores, estamos todos neste grande pacote. Agora, às vezes a gente tem dificuldade, o vendedor, né, de lidar com as frustrações.
A gente não... Essa coisa do não, que você disse que é uma realidade, não tem para onde fugir, a gente vai ter que lidar com isso. Isso, às vezes, é muito evidente no empreendedorismo por causa dessa realidade, né? Que existem métricas que dizem que é 10 por 1, outros... Eu já ouvi o Depende do tipo de negócio. Sim. Já ouvi o Flávio Augusto dizer que é 30 por 1. Você faz 30 contatos para converter um. Isso. E aí, caramba, se você não tiver muito convicto do que você está fazendo, do valor do que você está fazendo, do valor do produto ou do serviço que você está vendendo, se você não tiver habilidade emocional para lidar com frustração, você vai desistir. Aí entra aquela história de que a gente precisa estar curado, e para isso temos você. Precisamos estar curados para empreender. Sim. Às vezes, o processo de cura, ele vem junto com o empreendimento, que vem junto com a venda, que vem junto com o dinheiro, vem tanta coisa junto, que a gente fica meio perdidinho. Mas o que eu conheço de mulheres, muitas vezes a gente deixa de cuidar de nós para cuidar do outro, e aí as nossas feridas, elas continuam abertas. Enquanto essa ferida não cicatrizar, você não vai ter aquela autoestima que a gente falou ali, para encarar aquela pessoa que te olha e fala assim, quero não, querida, porque tem. E aí você vai olhar e falar assim, tá tudo bem. Dar ao outro o direito de não querer. Pena que você não adquire o meu produto, porque ele é sensacional. Né? E a gente tem que vender produtos sensacionais. Eu digo que se você trabalha com um produto que você não acredita dele, não trabalha. Inventa outra coisa, porque a gente precisa ser apaixonado pelo que a gente vende. Muito importante. E por nós também, né? Porque se você é apaixonada por você, é apaixonado pelo produto, tem como dar errado? Tem. Se não tiver técnica, se souber controle financeiro, controle de tudo que um empreendedor tem que fazer, pode dar errado. Mas é o primeiro passo para você dar certo. Sim. E você acha que a ansiedade, ela atrapalha um pouco nesse processo? Quando você relatou o exemplo do cara lá do colchão, parecia que ele estava meio ansioso, né? Ele não tinha técnica, só isso. Ele sabia que ele tinha que fazer um follow-up com o cliente, que ele precisava continuar falando com o cliente, mas ele não sabia como. Então, ele fez da forma que o mapa mental dele, né, falou, não, eu vou estar lá, ô, dona Michele, vai comprar o colchão hoje, ô, dona Michele. Então, não é nenhuma ansiedade, porque ele não sabia que ele precisava finalizar uma venda, que o valor que ele me passou podia ter mudado, ele só queria saber se eu ainda estava ali para... E a abordagem foi errada. Porque se entra um colchão em promoção, gente, e ele manda para mim assim, dona Michele, sabe aquele colchão que a senhora queria? Maravilhoso. Ele acabou de cair hoje 20%. Eu ainda consigo dividir isso para a senhora 5 vezes no cartão. Opa. Eu comprava. Já ficou mais atraente. Já ficou mais atraente. Por isso que eu digo que nas vendas, a gente deixa a última cartada, o que a gente... Aquela gordurinha pequenininha que a gente tem, a gente deixa por último. Sim. Porque, às vezes, é um pouquinho que vai fazer diferença para o comprador. Né? Não dá para você falar que você vai comprar um produto de R$1.000 e falar assim, não, hoje ele está a 500. Tem alguma coisa de errada. Sim. Você falou de um passo a passo. Sim. É claro que o passo a passo inteiro vocês vão conhecer no curso desta mulher maravilhosa. No final, ela vai falar um pouco do curso, do treinamento que ela disponibiliza. Mas tem, assim, Michele, algumas dicas que você pode que você pode passar aqui para o pessoal com um passo a passo simples, de alguma coisa assim básica, aquela coisa do básico bem feito, porque em vendas tem isso também, né? Às vezes a gente fica querendo florear muito o negócio, aí enche o saco do cliente, você está ali falando demais, às vezes fazendo promessas que não vai poder cumprir. Sim. Então tem um esquema aí, um passo a passo que pode ser útil. Sim, lógico que primeiro você vai se apresentar, né? Vou botar uma situação trivial. Oi, me indicaram que você faz um bolo muito gostoso. Eu quero um para aniversário da minha filha. Primeiro você vai dar as boas-vindas para aquela pessoa. Oi, fulano, tudo bem? Que prazer você por aqui. Junto com essa pergunta, você já vai para o passo 2.
que é a pergunta de necessidade. O que esse cliente quer? Você tem que extrair tudo dele. Ah, me passa mais algumas informações. Tem que saber escutar, né? O tempo inteiro. Até porque a gente vai falar para quê? A gente tem que entender o que o outro quer. Então, depois eu conto outra historinha disso. Quantas pessoas? Você olhou meu Instagram, você viu algum modelo que você gostou mais? Conta para mim um pouquinho da história da festa, para a gente poder entender como te atender. E aí deixa a pessoa falar. Que aí, no caso do bolo, ou no caso de uma roupa, qualquer caso, porque quando você busca uma pessoa, gente... olha, eu tenho preguiça de chamar gente nova no meu WhatsApp. Se eu chego a chamar, é porque eu quero comprar. E se for bom vendedor, me leva na conversa, porque eu já estou ali predisposta a adquirir o seu produto. Então, vamos lá. Aí eu vou botar lá assim, eu vou fazer a festa de 1 ano, uma festa só para criança, com mais ou menos 20 crianças. O tema vai ser da Princesa Ariel. O que você me orienta? O que você tem de sabores? Como é que funciona? Eu tenho esses sabores aqui. Você vai passar o sabor, porque é uma coisa muito pessoal. Eu tenho esse sabor aqui. Mas as crianças gostam muito do meu bolo de chocolate. A criança adora chocolate. E aí a gente pode fazer nesse ou nesse modelo. O que algumas pessoas fazem? Nessa hora de você dar a resposta para o cliente, ela manda 350 fotos. Tem isso tudo aqui. Aí vai... Deixa o cliente mais perdido do que segue em tiroteio, né? Aí vai aparecendo aquele monte que vai me dando nervoso. Plim, 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 plim. Aí você fala assim, ai meu Deus, eu não sei o que eu quero. Então, se você escutou, se você ouviu que o seu cliente prestou atenção no que ele quer, você vai pegar 2 das suas opções e falar, olha, eu tenho esse e esse. São 2. Não é bem assim. Eu quero com uma boneca inteira enfiada no meio do bolo e parará. Alguma coisa louca. Olha, não tá na minha cartela, mas eu vou fazer um orçamento para você. Te retorno em breve. Muito aí, bom. Né? Porque assim, não adianta querer responder rápido e fazer besteira. Porque às vezes para fazer essas experiências, né, tem um negócio que você tira a boneca, ou tira um negócio, cai um glitter na boneca, sei lá. Se você não trabalha com isso, você vai ter que entender se você consegue fazer direito. Sim. Ok. Aí gostei desse aqui com a bolinha azul, verde, sei lá. Tarará, quantas fatias? São 40 fatias. Ok. Agora eu vou passar os valores. Mas se eu perguntar, vamos supor que eu vá outra situação, que eu vá no seu Instagram e pega a foto desse bolo aqui e fala assim, eu quero um bolo igual a esse. Olá, fulano, tudo bem? Que bom ter você por aqui, Me apresentei porque eu tenho que me apresentar. Poxa, que legal que você gostou desse bolo. Mas seria para quantas pessoas? Você sabia que esse bolo ele tem 70% cacau, 70%, que ele tem uma massa branca, amanteigada e parará, pereré? Você já viu alguém comer? Alguém te contou? Me conta aí como é que você descobriu, o que te deu vontade de comer, para o cara poder falar para você. Porque às vezes ele está ali só para caroçar a sua vida, gente. Quem nunca pegou um caroço, que a gente que é vendedor chama de caroço, né, André? Aquele caroço, que é a pessoa que fica ali te perturbando. Então, para depois você passar o valor. E aí, passou o valor, olha, esses são os valores até sexta-feira. Depois de sexta, os valores mudam. Porque você não pode, quem lida com comida, quem tem uma matéria-prima mais sólida, que compra grandes quantidades, você às vezes até consegue manter o valor. Mas o pequeno, o eu presa, geralmente são produtos, compra pouco produto e Sim. tudo, e pode ter uma variação e você tem que comprar produto para fazer o pedido dele e tá mais caro. Né? Então, tem que ter uma margem. Tem que ter uma margem. Beleza, passou, ele vai falar assim, então tá bom, vou ver. Ok, ele já sabe que até sexta.
Então, te aguardo, parará, pereré. Aí, chegou, hoje é quarta. Quinta, na sexta-feira. Oi, dona Andréia, tudo bem? E aí, vamos fechar o pedido? Tô super empolgada aqui, comprei todo o material, só tá faltando seu ok. Você quer pagar no cartão ou no Pix? Esse é o É o fechamento fechamento. necessário. Você precisa fechar a venda. E aí a pessoa fica assim, né? A gente fica meio que sem reação. E eu vou te falar, quem quer comprar gosta de atitude. Porque se o vendedor me der dúvidas, eu vou procurar com a coleguinha. Porque hoje você pede uma indicação de bolo, tem 10, Sim. né? Então, assim, como eu conheço, sei que você gosta, experimenta coisas boas lá do Florescer e tal. A gente tem um paladar mais refinado, mais ali sabe o que é bom. Sim. E aí eu vou na sua indicação. Se você me indicar uma boa vendedora, eu fecho com ela, porque eu já tenho o seu aval por trás. E é preciso fechar a venda. A gente deixa de vender porque a gente não fala, e aí, vamos comprar? Vamos comprar agora? Vai ser ótimo para você, você vai amar. Deixa o cara ali enrolando, enrolando. Agora, uma coisa, uma curiosidade. Tudo bem dizer para o cliente assim, não, e com isso eu não trabalho. Às vezes a pessoa chega e pede, vamos continuar aqui no exemplo do bolo, né? E você faz bolo de chocolate branco com morango em cima? E você diz, faço. E ela pede, e esse aqui você faz? E esse? Não, esse eu não faço. Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes o vendedor, principalmente os iniciantes, né? Os empreendedores iniciantes, ele está ali muito afoito para vender. Ele quer ver o negócio rodar e ele quer fazer venda. E eu vejo muito isso acontecer lá no Florescer. As meninas ficando assim de cabeça para baixo, plantando bananeira para fazer todas as vontades do cliente. Eu digo, opa, vamos alinhar aqui? Uma coisa é você dar aquela resposta inteligente que você deu como exemplo há pouco, de dizer assim, olha, esse produto não está na minha cartela, mas eu vou ver aqui se eu consigo te atender. Isso é uma estratégia, né, de Sim. venda. Agora, a gente virar, como é que é o nome daquele boneco de manipulação? A gente virar fantoche na vida nas mãos do cliente também não é legal. Não. Né? Você sai daquela venda estressado, às vezes o dinheiro que vai entrar não vai nem valer a pena, porque você já perdeu saúde, a saúde mental já foi pro brejo, você já está ansiosa ali. Então, tudo bem dizer não? Claro! Sabe por quê? Se você não tem firmeza no que você vai fazer, a chance de você entregar um produto ruim é tão grande. E aí eu te falo, lembra que no começo a gente falou de estar com pessoas, né? De estar junto, de fazer network e tudo. Cara, cria uma collab. Eu Excelente. não faço, mas ela faz. E eu já provei o produto dela. Você lançar sementes, né? Lançar sementes. Na vida do outro. Mas é trabalhar em conjunto. Porque aí o que é bom para mim se torna bom para você, e aí o que é bom para você vai se tornar para mim, porque a gente entende que a gente entrega no prazo. Isso é um problema seríssimo dos pequenos empreendedores que eu identifico. Você não tem prazo para entregar, você não tem compromisso com o seu produto, com o que seu cliente pediu. Então, assim, você precisa saber que hoje a gente quer preço justo, eu não estou dizendo barato, e aí você tem os mais baratos, tem mais caro, cada um tem o seu nicho. Tem público para todos os preço, nichos. prazo, pontualidade, palavras, como é que fala, Andréia? Quando você dá a sua palavra e você cumpre com a sua palavra. Comprometida. Comprometimento. Se você não tiver comprometimento, e aí tem uma coisa muito interessante. Às vezes você está naquele dia desanimado, aquela semana que você quase não vendeu, e o cliente fala assim, poxa, eu queria 3 tortas de pote. Aí você fala assim, 3 tortas de pote? Vale a pena. Para que eu vou tirar a batedeira para fazer 3 tortas de pote? Atende esse cliente. Fala o seguinte, olha, eu posso fazer 5
Portanto, dá um descontinho daquela gordurinha que a gente sempre deixa para depois. Posso fazer 5 que... Ah, não, mas eu só tenho dinheiro para 3, então tá bom. Pega o restante da torta, vai fazer uma degustação no seu bairro. Já está equivocada porque vende bolo de pote e não tem bolo de pote. Então se vira e vai fazer. É isso? Vai fazer, porque um cliente... E aí, se você não atende, hoje nós não estamos atendendo. Lógico que existem as exceções, às vezes você está no hospital, Sim. você tem lá, né, as fatalidades da vida. Fora isso, se vira. Vai entregar os 3 potinhos. Ah, mas vai sobrar bolo. Faz um merchan. Vai no salão da esquina da tua casa, oferece um pedaço, fala, olha, tá aqui meu cartão e tá aqui uma amostra de torta que eu trouxe para vocês. Vai fazer do limão uma limonada. É isso. Né? Porque senão você esquece aquele cliente e aí é assim, fulana vende torta, mas não entrega. Nunca tem, nunca tem. Ainda vai falar assim, nunca tem. Pediu a vida inteira, mas o dia que pediu e não tiver, ela nunca tem, e aí eu parei de comprar com ela. Esse é o tipo de vendedor que nunca será indicado por uma pessoa responsável. Não. Porque se falhou comigo, pode falhar com você. Então, eu não vou indicar. É óbvio que a gente comete erros, né, Michele? E a gente aprende muito com os erros. Mas tem erros que a gente precisa aprender e não cometer mais. Mas, às vezes, a gente fica repetindo, né? Claro que isso tem a ver com outras questões, né? Questões inconscientes, que vão ter rebatimento lá na nossa história de vida, em como a gente funciona e tal. Mas, dito isso... Se você prometeu, precisa cumprir. Se você vende bolo de pote, como você não vai ter bolo de pote? É o mesmo que chegar numa padaria e não ter pão. Ou então, a comunicação também é muito importante. Coloca lá no negócio ali do WhatsApp. No status do WhatsApp. Nos status. Ou lá naquela descrição. Sei lá, tem vários ambientes ali no Instagram onde você pode criar os seus horários e dias de funcionamento, né? Eu admiro os empreendedores que têm ali 2, 3 dias de folga. É isso. Mas tem que estar lá dito para o cliente. Ele precisa saber que naquele dia você não está trabalhando. Sim, e aí você... Ah, Michele, olha, eu estou começando, como que eu faço? Cara, tira um dia ou 2 para produção, já faz a pré-venda. Excelente. Né? Mandar lá para os seus contatos, falar com seus vizinhos, colocar no Instagram. Gente, encomendas para as minhas tortas até quarta-feira. A entrega vai ser na sexta, em tal lugar, em tal hora. Se quiser um motoboy, é tanto. Excelente. Porque aí você tem ali 3, 4 pedidos, você já sabe que você vai... Alguém pode até falhar, mas vai ser pequeno, porque o cara já se comprometeu com você. E tem uma empreendedora aqui em Friburgo que ela faz isso e só reserva se fizer o Pix antes. Até porque, meu povo, não estamos em época de vender fiado. É dinheiro na mão, tortinha na boca. Não dá. Hoje a gente tem opção de cartão de crédito, seu celular vira uma maquininha, você tem o Pix, você tem dinheiro vivo, mas nós não temos margem mais para vender para pagar depois. Depois o café esfria, depois a coisa fica chata, depois não existe depois. Então, isso também é uma coisa. Então, você pode jogar dessas 2 formas. Olha, quero encomendas até na terça, na quarta, 50% do valor. A pré-venda é fundamental para comida. Né? Para esse ramo, né, de alimento, é muito importante a pré-venda. É muito importante. Vou fabricar minhas bijuterias. Alguém quer alguma coisa especial? Você já tem ali, você fez para aquela pessoa. Então, é ir adaptando a venda à sua realidade. E quando a gente começa pequenininho, eu vou ter encomenda de 1 bolo, de 2 bolinhos de pote. Ok, gente, vai dar certo. Não é porque você vendeu 2 hoje que você vai vender 2 amanhã. Amanhã a sua meta é 3. E aí depois a sua meta é 4. E daqui uns dias você já vai não estar dando conta de fazer essa delícia. Sim, uma estratégia bem legal que eu ensino lá para as meninas é essa coisa da indicação do cliente. Eu pergunto para elas assim, como é que você dobra a sua cartela de clientes, possíveis clientes da noite para o dia?
pedindo indicação para os clientes que você já tem. Aí, claro que você precisa ser uma empreendedora responsável, porque você não vai pedir indicação para um cara com quem você falhou. Então, anda direito, né? Entrega, olho nos prazos, na qualidade, no cumprimento daquilo que prometeu. E aí você tem autoridade com aquele cliente que você atendeu bem para pedir indicação. E é engraçado porque a gente vai criando com o cliente uma proximidade tão grande que eu já fiz campanha assim, gente, preciso bater minha meta. Me ajuda, pensa em quem vocês acreditam que vai se beneficiar com esse produto maravilhoso que eu vendo. Com cliente? Com cliente. E me indica, por favor. Aí eles mandavam assim, 3, 4. E a gente acabava convertendo. Por quê? Quando você vai abordar uma pessoa nova, você tem que falar que ela veio de indicação da Andréia, que você teve com ela numa feira, que ela participou de um sorteio com você. Você não pode simplesmente... Hoje, isso é normal por conta dos robôs. Mas você não pode, como pequena empreendedora, dispensar nenhum tipo de contato e captar a maioria. Mas tem que ter uma ligação. Conheci você através do podcast da Andréia. Ok. Que bom que você viu, que bom que você gostou. Porque senão a pessoa vai olhar assim, oi, eu sou fulana, estou aqui vendendo, né, sei lá, qualquer coisa. Essa pessoa, como é que ela entrou no meu Isso é WhatsApp? muito ruim. Isso é horrível. Feio. É muito Mas ruim. Hoje os robozinhos fazem isso com uma facilidade. É, né? Por isso que a gente recebe mensagem que você não sabe nem de onde. Mas é chato, é bem chato. É bem chato. O bom, até tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso, que é assim, no início de um negócio, você orienta a pessoa a focar mais no volume de vendas, sim, vende, vende, vende. Ou focar mais em relacionamento. Ou equilibrar essas duas coisas, o que você orienta? Porque às vezes a pessoa foca muito na venda, mas ela não investe em relacionamento com o cliente. Então, André, depende muito do seu ticket médio. Se você vende um produto como um imóvel, você vai focar no relacionamento. Sim. Se você vende um produto como um brinco, você vai ter que focar no relacionamento junto com a venda. Porque o seu ticket médio ele é pequenininho, a sua margem é pequenininha e você precisa de um volume maior para você conseguir manter as suas contas, renovar o seu estoque, começar a fazer aquela separação que a André ensina lá do dinheirinho da empresa, né, do Prolabore. Não dá para sair misturando tudo. Então, a gente precisa avaliar cada negócio para saber qual estratégia é a melhor para você começar a crescer. Mas ninguém começa vendendo muito, até porque a gente, no começo, como você falou, a gente tropeça tanto, né? A gente faz umas ansiedades. Faz umas coisas, eu fiz isso, gente. É. Mas isso também é legal de dizer que tem horas que a gente olha assim e fala, caramba, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Ou por que eu não disse isso, né? Mas é importante a gente aprender a se perdoar também, né, Michele? Com certeza. A ser tolerante, a ter compaixão mesmo com a nossa jornada, porque a gente não vai começar um negócio prontos. Não. A gente está se transformando, o negócio está se transformando. Deixa eu pegar um gancho. Lembra que eu te falei que ia contar uma história? Eu trabalhava com EAD, faculdades, pós-graduação e graduação. E uma vez, o cliente... Não foi uma vez só não, tá, gente? Não foi. O cliente virou para mim e falou assim, oi, eu queria fazer faculdade de administração. Olha... Gente, a administração é dividida em 5 áreas. Vê qual área que você mais gosta e faz em 2 anos, que é muito mais fácil. Ele falou assim, não, mas eu quero passar por todas as áreas, porque eu vou administrar a minha empresa. Ui. Aí eu falei, como é que eu boto a dúvida na cabeça do cara? Como é que eu me meto numa decisão que já estava tomada? Numa outra situação, eu quero, sei lá, quero fazer pedagogia. Por que você não faz artes? É tão legal. É você querendo que sujeito faça o que você faria. E aí,
olha, da onde que eu tirei isso, que eu fiquei com vergonha de mim. E ainda teve uma situação que, quando eu comecei, eu não sabia qual era a diferença de bacharelado para licenciatura. Isso tem muitos anos. E aí eu fui inventando. Olha, Andréia, que vergonha. Lógico que eu perdi a venda. Em alguns casos, em muitos casos. E outra, eu chegava nas escolas que eu visitava, eu achava que conversar vendia. Conversar não vende, gente. Depois de um tempo que eu comecei a fazer os treinamentos, e aí a gente foi perceber que existe o roteiro. A técnica, né? Pois é, então a gente não pode botar dúvida na cabeça do cliente, sabe, gente? Isso aí é muito legal, porque tem gente que pensa assim, fulano é falante, é extrovertido ou extrovertida, vai dar certo. Nem sempre, né? E a gente costuma olhar para o vizinho, e eu fiz isso também várias vezes, e falar assim, nossa, ele vende tanto, ele é tão poderoso, ela é tão poderosa, por que ele vende e eu não vendo? Na verdade, a forma que a pessoa se posiciona, ela não diz para você quanto ela vendeu, mas a forma que ela se posiciona com a autoestima, né, com a crença no produto, você pensa assim, ele está nadando em dinheiro e eu aqui sofrendo para fechar uma venda. Então, tem muito disso. E eu falava, ninguém conta as derrotas do vendedor e a gente precisa aprender a lidar com isso. E Sim. entender que o outro é o outro. A gente tem que olhar para o nosso negócio, para o nosso produto só. A comparação só é justa, eu até falei isso no episódio passado, a comparação só é justa, na minha visão, quando a gente se compara com a gente mesmo, todos os dias. Todos os dias. Hoje eu posso olhar para o que eu fiz e dizer assim, isso aqui nunca mais vai acontecer. Exatamente. Não permito que aconteça novamente. E aí eu posso mudar aquela coisa e amanhã fazer melhor do que eu fiz hoje. Agora você olha assim, Michele isso, Michele aquilo, e eu aqui tão caidinha. Qual que é a lógica de eu me comparar com você? Você é uma outra mulher, cresceu numa outra família, tem outras crenças, outros princípios, uma história diferente da minha. Então, esse é o tipo de comparação destrutiva, né? Sim. Que a gente vive muito isso com as redes sociais hoje, né? Sim. Quantos adolescentes, a gente não pode falar a palavra aqui, mas colocando um ponto final na existência, porque olhou algo ali, fez a fantasia de que o cara lá estava super bem e ele estava mal, e aí ele fala, não vale a pena mais, não. Vamos encerrar isso aqui. Porque ele estava olhando para o outro, não estava olhando para si. E, na verdade, as pessoas mostram só o que elas querem, né? Exatamente. Nós fazemos isso, né? A gente, lógico, eu não quero que ninguém me veja sofrendo. Né? Você não vai mostrar ali um momento triste ou alguma coisa que você passa, porque não é um lugar para você desabafar. Vai mostrar para as pessoas, né? Mas sua intimidade. Eu vejo as redes sociais, eu não sou instagramável, gente. Eu juro que a tia André aqui já me puxou as orelhas. Eu vou fazer um Instagram profissional, porque eu descobri que eu não quero a minha vida particular no Instagram. Eu não preciso disso. Excelente. Porque senão você vira escravo de tirar foto. E eu esqueço, às vezes, de tirar foto de alguns treinamentos que eu dou, algumas coisas que eu faço, eu já fico assim, gente, eu tenho que aprender, porque isso é importante profissionalmente para mim. Mas eu não quero que ninguém saiba, e isso já vem há alguns anos. Mas hoje eu entendo que o posicionamento nas redes sociais vão mostrar para você que eu sei o que eu estou falando, que eu não estou aqui para ficar, né? Andréia, tá tudo bem? Não, a gente está aqui para falar que a gente sabe um pouquinho de como direcionar vocês para um empreendimento melhor, para uma venda melhor, para melhorar a autoestima, porque estar com a gente é muito bom. Sim. Né? Então, eu vou fazer um Instagram para isso. Muito importante. Hoje, qualquer coisa que você vai comprar, ou um serviço que você vai contratar, eu pelo menos olho. Lógico. Vou querer saber quem é o cara, o que ele está fazendo. Não compro nada na internet sem indicação, sem ler os comentários. Sim. Então é importante estar ali. A gente cai nos golpes às vezes, né? Sim. Eu já caí. Eu também. Uma Quem vez nunca? só, mas caí. Fiquei muito chateada. Depois que eu caí, eu falei assim, cara, isso é golpe, não é possível. Só que eu já tinha ido.
Aí fui olhar no Google, já era. A gente vive isso, Vive. mas, via de regra, as pessoas fazem esse caminho, né? Elas vão olhar na internet para ver quem é você, mais aprofundadamente. Se você não está lá, já é uma objeção que você mesma coloca para o seu negócio. Sim. Então, estar lá é importante, mas a gente precisa de regras naquele espaço ali para não enlouquecer. Para não enlouquecer. Não é a pegada do outro, é a tua pegada. Você vai encontrar o seu ritmo, você vai decidir como você vai encaminhar, né, o seu negócio ali naquele mundo, naquele universo, porque senão a gente não dá conta, porque a demanda é grande. Sim. Assim, o convite, né, ao movimento, a você estar ali o tempo todo, e aí a gente nem executa porque está preso ali. Então, é tudo com ordem e com decência, né? Eu acho Exatamente. que o equilíbrio é uma coisa que a gente busca, nem sempre a gente encontra, mas não deve desistir de buscar, porque faz muita diferença, né? Cria o seu ritmo. E vai, cara. Tem que ter uma constância, óbvio. Cada um tem seu brilho ali para mostrar um pouquinho lá no Instagram do seu processo, de como você trabalha. Isso é tão legal. A gente tem profissionais que você olha e você sente vontade de estar com eles. Sim. E aí, gente, entrega o que vocês prometeram. Por favor. Por favor. A gente falou aqui, Michele, que não tem jeito, a gente vai errar. Mas tem, assim, um erro que você poderia advertir aqui o povo, ó, não cometam esse erro. Tem alguma coisa assim que vem quando eu te pergunto isso? Não vendam fiado. Fiado não existe. Foi da década de 50, 60, 70. Não existe amigo nos negócios. Nós precisamos do dinheiro na nossa mão. E aí sempre tem uma amiga, sempre tem a amiga da amiga, sempre tem a tia da padaria, sempre tem alguém que você fala assim, essa pessoa nunca vai fazer isso comigo. E aí acontece. Né? Então, assim, se você ensinar para o seu cliente que você tem várias formas de pagamento, ele vai aprender que com você é assim. Se você não se posicionar no início, ele vai falar assim, vai lá, que tá... Fulana vende fiado, fala que eu falei que você é minha amiga. Ah, eu sou amiga dela. Andréia, eu sou vendedora a vida inteira. Cara, eu já passei por cada uma, assim, surreal. De você falar assim, não, essa pessoa não vai... E foi. Então, não venda fiado. Esse é o recado que você quer deixar? Ou tem mais algum recado especial? O recado que eu quero deixar, eu quero convidar vocês a fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp, um grupo super incrível que a gente está bolando juntas. Me chamem no WhatsApp se quiserem tirar alguma dúvida. Em março, final de março ou abril, eu vou estar montando a turma. Então, assim, é importante que você chame. A Andréia também tem planos para poder ensinar as outras partes que eu só vendo. Mas ela tem outras coisas que são muito importantes para o empreendedor. Então, assim, entre em contato com a gente, comigo, com ela, com o Instagram dela. Eu vou estar com o Instagram daqui uns dias, Michele Combat. E, assim, participa com a gente que você vai gostar. A comunidade, você estava falando, a comunidade Florescer? Comunidade Florescer. Excelente. Gente, comunidade Florescer. Eu nunca divulguei a comunidade aqui. Mas eu vou deixar o link lá nos cards ali do YouTube. Quem quiser entrar na comunidade Florescer vai ser muito bem-vinda. É um espaço para mulheres, né, Michele? Lá a gente fala sobre... uma continuação, né, do que a gente trabalha aqui no podcast. A gente fala sobre empreendedorismo, sobre saúde mental da mulher. Vamos ter trocas de experiências, um ambiente muito fértil, né, para muito crescimento, se Deus quiser. A partir de 19 de fevereiro, né? A gente vai abrir o grupo. Na verdade, o grupo já existe há um tempo, mas agora ele vai estar aberto para a interação das participantes. Então, vai ser um espaço muito bom para você aprender e também para você ensinar. A gente quer aprender também. Lógico, vocês têm muito para ensinar para a gente. Com certeza. Se as pessoas, então, quiserem contratar você para o curso de vendas pelo WhatsApp, o treinamento...
no atendimento em vendas, é só elas te chamarem pelo Só seu me chamar no WhatsApp, que ali a gente desenrola. Aqui, nosso tempo acabou e eu nem senti o nosso bate-papo. Passou rápido, Vocês né? viram como é que é bom, gente? O negócio vai fluindo assim e vai. Muito bom. Fala aí pra gente seu WhatsApp. Já passou ali, mas... 22 DDD 997859160. Maravilha. Michele, muito obrigada. Obrigada Uma a alegria você. receber você Foi aqui. Ótimo. Você chegou na minha vida, assim, de forma não programada, né? Foi. Não sabia que ia te encontrar naquele dia, mas foi uma bênção, assim, um presente mesmo de Deus para minha vida. Você tem abraçado, né, as ideias que eu trago e tem feito muita diferença em todos os projetos que a gente desenvolve. Como é bom ver que existem pessoas que se dispõem a transbordar. Sim. Que querem ser rio. Essa coisa que às vezes a gente tem de querer reter informação, reter conhecimento, querer reter o poder ali, né? Reter o acesso. Aqui o que a gente quer é dar acesso, né? Democratizar o acesso. Esse é o nosso objetivo. Obrigada. E eu sou muito grata porque você veio com essa visão, com essa mentalidade e tem feito diferença na vida de muitas mulheres. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui. Como eu falei para vocês, Michele é minha patrocinadora aqui no projeto. Ela foi a segunda pessoa que acreditou nesse projeto e disse, estou dentro e está aqui comigo. Muitas coisas ainda acontecerão, né, Michele? Com certeza. Muitas coisas ainda virão. 2026 vai ser incrível para todas nós. Se Deus quiser. E você é parte disso. Com certeza. Se inscreva aí no canal, segue a gente lá no Instagram. O @ do Pode Florescer é esse, @Pode Florescer. Pode seguir a gente lá no Instagram para estar mais de perto com a gente. Se tiver alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão, chama a gente no direct. Você tem voz aqui nesse programa, né, Michele? Com certeza. E a gente quer ouvir o que você tem a dizer, ok? Muito obrigada para você que ficou aí até o final. Daqui a 15 dias a gente está junto de novo. Tchau, tchau. Tchau.